No Mensageiro Luterano de Outubro, mês das crianças, a geração Alfa recebe um olhar especial, além de outros temas relacionados à infância. Celebrando a Reforma, saiba como a música foi instrumento de evangelização em tempos de reclusão. Leia também a reflexão, como pregar se os ouvintes são casa rebelde, e o estudo José, cuidador dos seus irmãos. E tem muito mais! Estudos, meditações, reflexões e notícias estão sempre presentes nas páginas da revista oficial da IELB. O mel é conhecido pelos seus efeitos terapêuticos e pelo seu sabor característico. As meditações do Castelo Forte trazem essa doçura para cada dia de 2022 e compartilham o efeito da palavra em nosso coração e em nossa vida. Castelo Forte, Meditações Diárias 2022. Acesse editoraconcordia.com.br e adquira o seu.
5 Minutos com Jesus. Mensagens Diárias 2022. 365 meditações para fortalecer a espiritualidade. Com este devocionário, você é convidado a ler a palavra do Criador e ser lembrado do milagre que Ele oferece em Jesus, a paz que o mundo não pode dar. Acesse editoraconcordia.com.br e adquira o seu. Bom dia, estamos nos preparando para a nossa transmissão neste domingo. Desde já, ocupem seus espaços e que o Senhor nos abençoe neste momento de culto.
Deus está presente, Pai onipotente, a seus pés nos humilhemos, servos consagrados, ante Deus prostrados, reverentes o louvemos, com amor Salvador. Invisivelmente Deus está presente, Cristo está presente, bênção permanente, do seu sangue recebemos, com seu sacrifício fez o Pai propício, e perdão inteiro temos, padeceu e morreu obedientemente, Cristo está presente. Sempre estás presente, Deus onisciente, Santo Espírito Divino, tua luz bendita, nossa mente habita, pelo claro e doce ensino, ensinar, consolar, verdadeiramente, vem, ó Deus potente. Nos colocamos de pé, na presença do nosso Deus, invocamos o seu santo nome entre nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Preparação à nossa confissão de pecados, eu os convido a pegarem seus hinários, o hino 347, do hinário luterano, 347. É um hino Tal Como Estou. O hino, nós cantaremos as primeiras 4 estrofes e depois da absolvição, então, cantaremos a última. Então, podem permanecer com a Bíblia aberta, o hinário aberto. Nós cantaremos, então, as 4 primeiras estrofes e depois da absolvição, a última estrofe. Cantamos o hino 347, então. Tal como estou, tão pecador, confiando em teu divino amor, a teu convite chego aqui, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me inclino ao mal, no meu estado natural, a pura imagem eu perdi, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, eu busco a paz, desgraça e medo mal me traz, em árduas lutas me afligi, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me acolherás e a remissão concederás, pois ao teu sangue recorri, Cordeiro Santo, a ti.
Confessemos ao Senhor os nossos pecados. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, um pobre pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades, com que provoquei a tua ira, merecendo o teu castigo já aqui e também na eternidade. Lamento de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, diante do Senhor Jesus, eu vos pergunto, se também é esta a vossa sincera confissão, reconhecendo os vossos pecados, confiais no perdão suficiente em Cristo Jesus, e por meio desse perdão, desejais uma nova vida pelo auxílio de Deus Espírito Santo, para servir ao Senhor no tempo e nas oportunidades que Ele concede. Se assim é, então dizei-o, sim, eu desejo pela graça de Deus. A cada um de vocês que assim confessa com sinceridade em vosso coração, como um pastor e vosso irmão chamado e ordenado, compartilho com vocês da graça ao presente dos céus e da parte por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Digo, os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoados, absolvidos em nossos pecados diante do Senhor Jesus, nós queremos então cantar a última estrofe desse hino. Tal como estou, me salvarei, na tua graça esperarei, a tua bênção recebi, Cordeiro Santo, venho a ti. Eu os convido a abrirem suas Bíblias, o Salmo para este dia, número 126. Está chovendo aí, não? Não? Então, tá bom. Salmo 126. Salmo 126, a página, quem já encontrou? Eu não tenho. Página 635. Este é um salmo de súplica e de motivação ao povo hebreu que no Antigo Testamento, após o exílio, chama o Senhor para restaurar-lhe a alegria. E lembrando das muitas maneiras como Deus os havia preservado, de modo muito especial aqueles que voltaram do exílio babilônico, no trabalho de reconstruir a cidade de Jerusalém. Dizem no final do texto do Salmo 126, os que agora semeiam chorando, voltarão com feixes em alegria, Lembrando que a nossa esperança no Senhor é sempre renovada por sua restauração. Queremos fazer a leitura deste salmo de maneira responsiva, com divisão por versículos. Diz o texto: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria, então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Senhor, faze com que prosperemos de novo. Assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios, que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Amém. Podem sentar-se, meus irmãos.
Nós queremos cantar na sequência 2 hinos. O primeiro deles, o hino 204. Hino 204, um hino de glorificação, de alegria, de louvor. E não podemos entender de um modo mais agradável, como o que está acontecendo aqui na igreja, uma chuva gostosa, refrescante na parte de fora, chuva que renova a vida e que também nos traz frescor. Cantamos o hino 204. Louvor e glória ao Santo Deus, ao Pai da eternidade, pois com poder socorre os seus que sofrem ansiedade. Nossa alma quer refrigerar e toda dor suaviza. Ao nosso Deus dai glória. Na minha angústia lhe roguei, ó Deus, meu brado atende. Então refúgio eu encontrei nos braços que me estende. Por isso, ó Deus, te dou louvor. Louvai comigo, ó meu Senhor. Ao nosso Deus dai glória. Faltando alento, ajuda e paz, tão raros neste mundo, o nosso Pai conforto traz, em seu amor profundo, descanso dá ao pecador, olhando em teu penal favor, ao nosso Deus dai glória. A ti, ó Deus, eu quero honrar em toda a minha vida. O teu louvor deve entoar a tua grei remida. Exulte quanto houver em mim, minha alma, corpo, tudo, enfim, ao nosso Deus dai glória. Vós que de Cristo vos dizeis, ao nosso Deus dai glória. Se o seu poder reconheceis, a Deus cantai vitória. Aos falsos deuses renunciai, e ao Deus triuno confessai. Ao nosso Deus dai glória. Apresentai-vos ao Senhor, saltando de alegria, cumpri os votos com fervor, louvai-o neste dia. A tudo a Deus bem planejou, e tão sublime completou. Ao nosso Deus dai glória.
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelares que na cruz maldita, por teu amor, Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado, e a morte as hostes infernais venceu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Afinal, em resplendor e glória, Jesus abri as portas da mansão. Eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração, e cantarei eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. E eu cantarei eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Nos colocamos de pé e falemos com o nosso Senhor em oração. Amado Deus e eterno Pai, quão grandes são as obras de Tuas mãos. Restauraste a cada um de nós de maneira perfeita, por meio de Teu amado Filho Jesus Cristo. E a partir dele, aguardamos não apenas nós, mas toda a Tua criação, a restauração derradeira, no dia em que todos aqueles que já descansam no paraíso, aqueles que estão ainda com seus corpos devolvidos à terra, serão ressuscitados, e juntamente com eles nós celebraremos a Tua vitória, Senhor, e viveremos contigo na eternidade. Enquanto este glorioso dia não chega, auxilia a cada um de nós na caminhada contigo, para vermos as obras maravilhosas de Tuas mãos, também em nossa vida e nossa família, a cada novo dia ao longo do caminho. Por Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Redentor, e contigo, ó Pai, e o Santo Espírito, permanece o único Deus para todos sempre. Amém.
Podem sentar-se. Nós queremos tomar a palavra do Senhor neste momento, as leituras para este dia. No Antigo Testamento, o primeiro texto, do profeta Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31, dos versículos 7 a 9. Logo o início do capítulo, eu não sei qual é a página para quem tem. Jeremias 31, 7 a 9. Jeremias 31, 7 a 9. Logo após o profeta Isaías. Jeremias 31. Isso. Página 799. Página 799. Em nosso Inário e Bíblia. Jeremias 31, versículos 7 a 9. Então, já é 800. Página posterior, né? É, 800. De onde lemos assim: O Senhor diz: cantem de alegria por causa de Israel, a maior de todas as nações. Cantem este hino de louvor. O Senhor salvou o seu povo. Ele livrou o resto do povo de Israel. Eu os trarei do norte e os ajuntarei dos lugares mais distantes da terra. Com eles virão os cegos e os aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Eles vão voltar como uma grande nação. Quando eu os trouxer, eles virão chorando e orando, e eu os levarei para a beira de águas correntes, por uma estrada plana onde não tropeçarão. Sou como um pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. Até aqui, a leitura no Antigo Testamento. Esse texto, de fato, se cumpriu a profecia de Jeremias, quando o povo que estava exilado voltou novamente para a cidade. Nós queremos tomar a segunda leitura para este dia, o texto na Epístola aos Hebreus, Novo Testamento, Hebreus capítulo 7, dos versículos 23 a 28. Hebreus capítulo 7, dos versículos 23 a 28. 1228. Página 1228. De onde lemos assim: Hebreus capítulo 7, dos versículos 23 até o 28, na página 1228. Onde lemos: há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes... Perdão, vou começar do 22. Portanto, essa é a diferença também faz com que Jesus seja a garantia de uma aliança melhor. E há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos, porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre, e o seu sacerdócio não passa para ninguém. E por isso, ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele. Porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas. Por isso, Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito
e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não é como os outros grandes sacerdotes, não precisa oferecer sacrifício todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, Jesus, ofereceu um sacrifício uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Versículo 28. A lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes, mas pela promessa feita com juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o Filho, que se tornou perfeito e para sempre. Amém. A última leitura, meus amados irmãos, esse texto então fica claro a importância de Cristo como nosso mediador entre Deus e as nossas necessidades, e como aquele a quem nós podemos depositar confiança, pois ele na sua existência, na sua caminhada e no seu sacerdócio, se mostrou excepcionalmente melhor do que qualquer outro mediador. Nós queremos olhar então um texto do Evangelho para este dia, Marcos capítulo 10, dos versículos 46 a 52. Eu convido aqueles que podem colocarem-se de pé em reverência às palavras do Senhor Jesus. Marcos capítulo 10, dos versículos 46 a 52. Quem encontrou a página, por favor, pode informar. Marcos 10, 46 a 52. 1016 a página. Página 1016. De onde lemos assim? Todos encontraram? Página 1016. Lemos assim: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram. Eles disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado, porque teve fé, afirmou Jesus, e no mesmo instante Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Podem sentar-se, meus irmãos. Nós queremos seguir nossa liturgia cantando do próximo hino. O hino 227. Hino 227 do Inário Luterano. Demos com alegre som glória a Deus, porque Ele é bom. Diz a palavra inicial desse hino e nós queremos cantá-lo. 227.
com alegre som. Glória a Deus, porque Ele é bom. A graça a Deus nos dá e jamais nos deixará. Com poder Ele ordenou e no mundo a luz raiou. Sua graça Deus nos dá e jamais nos deixará. Com um olhar de compaixão, viu a nossa perdição. Sua graça Deus nos dá e jamais nos deixará. O seu povo abençoou, por seu Filho nos salvou. Sua graça Deus nos dá e jamais nos deixará. Os com alegre som, glória a Deus, porque Ele é bom. Sua graça Deus nos dá e jamais nos deixará. Oportunidade boa para cantarmos, né, em tom de alegria, de louvor, o hino 222. Eu convido vocês a abrirem, puxar um pouquinho antes, o hino 222. Graças dou por esta vida, um hino de alegria, de gratidão pelo cuidado de Deus a cada um de nós. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Deixa eu organizar aqui. Que saiu aqui a transmissão.
Muito bem. Ok. Meus amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo acompanhe a cada um de nós em nossa meditação neste momento. O texto que nós queremos nos debruçar para meditarmos são os textos tanto do Antigo Testamento, texto do Salmo, quanto também a história, esse encontro do Senhor Jesus com Bartimeu. Neste texto, nesse conjunto de leituras, nós trazemos o tema bons motivos para se alegrar. O Senhor restaura em Cristo a nossa vida. Amém. Meus amados irmãos, o texto do Salmo desta manhã, desse dia, ele traz para nós... Deixa eu mudar aqui. Pronto. Pronto, assim. O texto do Salmo é um texto que foi escrito nos tempos pós-exílicos, no tempo em que o povo, voltando do exílio babilônico para a cidade de Jerusalém, tinha a tarefa de reconstruir a cidade. E nesse desejo de reconstruir, havia um misto de alegria e de preocupação. De alegria porque de fato o Senhor os havia reconduzido à sua terra original. Uma terra que havia sido desolada pela destruição causada pelas guerras, pelas batalhas, especialmente do Império Babilônico. Eles agora voltavam com uma alegria no rosto, que era voltar para casa, mas também com uma grande tarefa que era reconstruir, restaurar a vida e a alegria que havia sido perdida nos tempos passados. E o texto, então, o salmista traz com esse início: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Era como um sonho. A tradução de Almeida, Revista Atualizada, diz: Senhor, restaura-nos, restaura de novo a nossa sorte. Restauração tem sido também uma palavra, um verbo, uma atitude muito utilizada nos nossos tempos, como um modo de trazer de novo a alegria. Quando pessoas vão às clínicas estéticas para fazer uma restauração do rosto por alguma deficiência ou algo que não está satisfeito, para sentir-se melhor. Outros vão às clínicas odontológicas para fazer restauração nos seus dentes, alguns por motivo de higiene, de saúde, de bem-estar, outros por questões estéticas. Eu estou precisando ir ao médico ao oculista, restaurar os meus óculos. Estão embaçados, estão machucados, feridos. E quando eu olho para vocês, parece que está uma grande nuvem, uma grande cerração aqui na frente. Incomoda, incomoda. Mas que maravilha seria que ao voltar de lá do médico, não apenas precisasse trocar o óculos, mas também fosse trocado o problema de visão. Ficaria muito mais feliz. O povo de Israel, no Antigo Testamento, ele espera que o Senhor restaure de novo a alegria no seu coração. A restauração, ela sempre relembra ou remonta a algo, a uma existência anterior de algo que era bom e perfeito, mas que por razões diversas não traz contento ou sofreu deterioração. Podemos ver isso na história do Antigo Testamento, quando o Senhor Deus mandou esse povo, então cativo, para a Babilônia, com o intuito de que os seus corações fossem restaurados. Havia acontecido no coração do povo hebreu a queda, a inclinação para a idolatria e o afastamento da vontade do Pai.
Começaram a copiar a cultura idólatra das pessoas do povo de Canaã. Começaram a relativizar a fé no Deus único, Deus triuno, Criador dos céus, por ídolos criados por mãos humanas, como eram adorados naqueles dias. Em meio à rebeldia, em meio ao egoísmo, em meio à idolatria, Deus anuncia tempo de juízo. Afirma por meio do profeta Jeremias que este povo seria levado cativo, prisioneiro, para uma terra distante, que ficaria por lá, mas que não seria esquecido. De fato, isso aconteceu mais ou menos em torno de 70 anos, ficaram lá na Babilônia como cativos. E neste tempo, lembraram com saudade dos bons dias de liberdade na presença do Senhor. Restauração. É isso que Deus promove. E é isso que está presente no cântico desse salmo, no versículo 3, quando eles lembram as memórias e a maneira como o povo ao redor enxergava Deus presente na vida do seu povo. Desde a libertação poderosa através no Império Egípcio, também pelo tempo em que o Senhor concedeu a moradia, a estadia, a permanência ao povo hebreu na terra de Canaã, quanto agora, quando voltavam da Babilônia. E aí nos é dito: como rimos e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. E de fato, o Senhor fez grandes coisas por nós. Por isso estamos alegres. Mas há uma expectativa de algo maior ainda para acontecer à frente. Esse povo no Antigo Testamento vive a alegria do Senhor presente, mas espera o cumprimento de uma promessa muito maior, de uma restauração muito mais profunda que estava por acontecer. Nós sabemos o final da história. Por meio de quem Deus promoveu a restauração, a alegria sem limites, da qual também o texto hoje de Hebreus, o escritor nos diz: este é o motivo por excelência da alegria do nosso coração. Se no Antigo Testamento o povo se alegrava na presença do sacerdote, porque ao ouvir do sacerdote que os seus pecados estavam perdoados, e ao entregar ao sacerdote o seu sacrifício de ação de graças e de perdão pelos pecados, o povo cristão do Novo Testamento, vocês e eu, tem muito mais alegria, porque não é por meio de sacrifícios que fazemos, sacrifícios humanos, que Deus nos aceita, mas por meio do seu próprio Cordeiro. Por meio de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E pela maneira como esse próprio Cristo, Cordeiro, apresenta esse sacrifício diante do Pai em nosso nome e em nosso favor. Traz verdadeira paz e reconciliação. Uma restauração verdadeiramente profunda. A história de hoje no texto do Evangelho, meus amados irmãos, dá para fazermos um trocadilho. Tem certas coisas que, como o texto hoje fala, que Bartimeu era um homem cego. Mas, ligado ao tema que a gente está falando de restauração, dá para entendermos que a pergunta é: quando Bartimeu se tornou cego? Pelo texto, nós vemos que ele pede ao Senhor Jesus que conceda-lhe a visão, porque ele quer ver de novo. Bartimeu provavelmente nasceu e viu, e por enxergar, ele teve acesso à palavra de Deus, e conheceu pela palavra e por ouvir a esperança que viria, Jesus, o Salvador. Ao longo dessa sua caminhada, por razões diversas, ele perdeu a sua visão.
Ele não enxergava mais. Os seus olhos já não permitiam que acessasse a luz e as imagens ao seu cérebro. Bartimeu não enxergava, mas Bartimeu viu coisas que muitos que enxergavam não conseguiam ver, não conseguiam perceber. Naquele homem galileu que transitava pela cidade de Jericó. Seguindo em direção para Jerusalém, Jesus estava na sua caminhada em direção à cruz, ao seu sacrifício e à restauração. Passando pela cidade de Jericó, grandes milagres aconteceram. O evangelista Marcos cita apenas este, mas os outros evangelistas citam, por exemplo, o caso de Zaqueu, outro homem a quem o Senhor tocou o coração e transformou a vida na cidade de Jericó. Mas voltando ao texto de Marcos, olhando para a história de Bartimeu, esse homem cego à beira do caminho, ouviu falar acerca de Jesus e o identifica de maneira excepcional. Enquanto muitos procuravam Jesus como o curandeiro, o milagreiro, Bartimeu clama por Jesus no seu título messiânico. Jesus, filho de Davi. Ora, as pessoas olhavam, mas Jesus nasceu, é filho de José. Muitos nazarenos diziam, conhecemos a sua família, sua mãe, seus irmãos estão aqui conosco. Não dá para esperar muita coisa vinda desse homem, vinda de alguém de Nazaré. Mas Bartimeu, sabendo e ainda que não enxergasse com os seus olhos físicos, estava com os olhos da fé abertos ao reconhecer e proclamar aos céus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu volta aos pés do Senhor e intercede ao Pai por meio daquele que é o único capaz de socorrer e restaurar a nossa vida de uma maneira muito profunda. Enquanto todos ao seu lado mandavam que ele se calasse, ele se recusava a manter a sua boca fechada, pois não conseguia controlar o seu coração em alegria em saber que à sua frente estava o seu Salvador. Sim, desde os tempos antigos, Jesus, o Filho de Davi, o Messias enviado de Deus, pela parte do Pai e também nascido como um ser humano, por isso, Filho de Davi, é o nosso Redentor. E Bartimeu, com os olhos da fé, se coloca diante do Senhor e pede para que o socorra, que restaure a sua visão, que restaure de novo a sua vida. Estimados irmãos e irmãs, por meio desse Senhor e Salvador Messias, Deus continua operando restaurações na vida de cada um de nós. Podemos contar muitos milagres fantásticos, ações que Deus realiza na vida de irmãos e irmãs em nossa igreja, em nossa comunidade, entre conhecidos e amigos. Ele faz isso porque continua o mesmo Senhor e Redentor, o mesmo cuidador daqueles que sofrem. Mas aí muitos perguntam, mas se eu no meu problema não sou restaurado, se o Senhor não restaura como pastor a minha visão, para que eu volte a enxergar sem precisar de óculos, será que o Senhor está longe ou não ouve o meu pedido? Ora, muitos outros cegos, nos dias de Bartimeu, permaneceram cegos. Para alguns, o Senhor oferece este cuidado de realizar, mas nem por isso precisamos deixar o bem maior em razão de uma necessidade menor. Problemas de visão, problemas na saúde, tudo isso são consequências da nossa condição humana em estado de pecado. Passamos por enfermidades, por dores e aflições, e o Senhor Jesus nos alerta
por serem meus seguidores. Um texto da semana passada ele deixou claro: se vocês deixarem por amor de mim, pai, mãe, filhos, filhas, terras, propriedades, por amor de mim e do Evangelho, eu os recompensarei com muito mais. Terão 100 mais vezes mães, filhos, filhas, irmãos, irmãs e perseguições e dificuldades. Sim, por amor ao nome de Cristo como nosso Redentor, enfrentamos aflições, mas nem por isso estamos desamparados. Uma restauração profunda e duradoura temos garantido com o próprio Senhor Jesus. Por meio da sua morte e ressurreição, Ele garante a todo aquele que nele crê, a todo aquele que, assim como Bartimeu, o confessa como seu Salvador e Rei, paz com Deus, reconciliação que não se quebra, que não se perde. Garante que nos acompanha também em nossas aflições, nos dando força, ânimo e nos colocando em companhia de irmãos na fé que seguem conosco pelo caminho. Bartimeu, no final de nossa história, irmãos, tendo sido tocado pelo Senhor Jesus, restaurada a sua visão física e ouvido de Jesus, vai, a tua fé te salvou. Segue em alegria, cantando, jubilando, como nós estamos fazendo neste culto, porque ele sabe quem é o seu Senhor, o seu Salvador. Nós teremos também, como Bartimeu e muitos outros homens e mulheres, irmãos e irmãs, que caminharam e que continuam caminhando, apesar muitas vezes das dificuldades, das dores, do cansaço, mas seguir caminhando em louvor, de voz, de coração, em testemunho vivo, com palavras e atitudes, aquele nosso Redentor, pois Ele vive. Sim, e porque Ele vive também nós temos a segurança de vivermos para sempre. Assim como fez com Bartimeu, assim como também restaurou a sorte do seu povo no Antigo Testamento, o Senhor permanece restaurando a minha e a tua vida, em constante confiança na sua palavra, sem tremer e sem temer os males e os ataques do diabo e do mundo contra a nossa vida. Cantando e louvando, pois aquele que nos redime do pecado e da morte venceu o próprio diabo, venceu a morte, vive e reina, hoje e para todo sempre. Amém. Nos coloquemos de pé. E a paz de nosso Deus, que é muito maior do que a nossa compreensão humana, guarde e preserve nossas vidas na fé salvadora por Cristo. Amém. Iremos cantar o ofertório conforme a liturgia. Ó Deus, um puro coração, e renove em mim espírito reto. Não lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário espírito. Amém. Podem sentar-se, meus irmãos. Nós queremos nos preparar para o momento das nossas ofertas. Aqueles que vieram preparados são convidados para trazer ao altar do Senhor a sua oferta de gratidão. Também aqueles que nos acompanham têm a tela
a conta da congregação para que possam fazer a sua oferta à distância. E durante o cântico, durante o momento da oferta aqui no altar, nós queremos cantar do próximo hino 216, Dai graças a Deus, um hino de gratidão. Cantamos 216. Graças a Deus, dai graças a Deus, seu nome bondoso, pois não tem fim o amor que dá aos seus, o amor que dá aos seus, o amor que dá aos seus. Louva ao Senhor, ó louva ao Senhor, ó tu minha alma, e lembra-te do seu eterno amor, do seu eterno amor, do seu eterno amor. Deus tem poder, tem todo saber, mil maravilhas as provas dão do seu divino ser, do seu divino ser, do seu divino ser. Glórias a Deus, dai glórias a Deus, seu nome é santo e seu louvor se eleva aos altos, céu se eleva aos altos, céu se eleva aos altos céus. Queremos falar com o nosso Deus em oração, perguntamos motivos, agradecimentos para colocarmos diante do altar do Senhor. Eu não consigo ver aqui, deixa eu ver se consigo ver agora. Alguns pedidos que estão aqui na nossa transmissão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Penha, bom dia família Cristo, a Penha que esteve passando mal esses dias, bom dia família Cristo, peço oração por minha família, saúde também, financeira, por ela, pela família e pelo José Leão. A Rayane agradece ao Senhor pelos livramentos constantes e por nos ter trazido em segurança. Eles voltaram para casa, a Rafael e a Rayane, estão lá em Minas novamente. Gostaria de pedir para que Deus auxilie ao Rafael nos problemas que está enfrentando também no seu trabalho, no seu cotidiano. Também esses aqui são os pedidos que nós temos aqui na transmissão. Algum outro pedido, agradecimento? Colocar diante do Senhor? Sim. Saúde do Levi. Pela saúde do Levi, não está bem? Pela saúde do Ian também. E da minha vizinha que está Dina. Qual o nome dela? Marlene Paz. Marlene? Marlene Paz. Marlene Paz. Sim. Ok. Pelo Levi, mais alguém? Agradecer a Deus por tudo que nós estamos passando, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. É importante lembrar do cuidado do Senhor. Pela sua saúde, Zenair. Que o Senhor guarde também a saúde da nossa irmã Zenair. Tá? E diante desses pedidos aqui colocados, nós queremos nos colocar na presença do nosso Deus e Pai e orar a Ele. Nos colocamos de pé.
Ó Senhor, Santo Deus e Pai querido, nós te somos imensamente gratos, porque cuidas de cada um de nós a cada novo dia. E de maneira muito especial te louvamos pela mensagem trazida ao nosso coração através das palavras de Tua Escritura nesta manhã. Restaura, Senhor, sim, o nosso coração. Restaura, Senhor, sim, nosso relacionamento contigo e auxilie também em nossos relacionamentos cotidianos. Que sejam restaurados, Senhor, os corações que por orgulho, por arrogância, têm relutado em viver o teu perdão e assim também compartilhá-lo com os seus familiares, com as pessoas ao seu redor. Senhor Deus e Pai querido, nós queremos te pedir que mantenha a tua igreja firme, conservada, em compromisso diário de levar esse evangelho à frente, de todos os modos possíveis, ó Pai, porque somente através de Cristo. E queremos, com Bartimeu e muitos outros cristãos, irmãos e irmãs, antes e junto conosco, fazer um anúncio claro e constante da alegria que temos pela salvação. Não permita que os nossos olhos sejam obscurecidos pela incredulidade ou, Senhor Deus, pela angústia e pelas aflições. Limpa os nossos olhos, a nossa mente, nosso coração e a nossa vida, para que em tudo enxerguemos a Tua presença e possamos Te dar louvor por todos os livramentos que temos ciência e também por aqueles que não chegaram ao nosso conhecimento. Ó Deus, Tu és bondoso. Teus evangelhos nos mostram em Tua passagem pela terra que deixaste provas de Tua compaixão por cada um. Alimentaste multidões, ó Pai. Curaste os doentes e fizeste entre nós diversos milagres. Em muitas de suas caminhadas, atendeste aqueles que estavam em sofrimento profundo. Levantaste os que estavam caídos em suas deficiências. E hoje, Senhor Deus, continua trazendo alegria para muitos homens e mulheres em meio ao seu sofrimento. Por mostrar por Tua palavra que as dores deste mundo não podem ser comparadas com a alegria da Tua salvação eterna. Tu és o nosso Pai bondoso, Pai amado, de amor infinito. E nos colocamos aos Teus cuidados, pedindo, suplicando em favor daqueles que sofrem por enfermidades, que passam por perseguições, que passam, Senhor, por dificuldade de relacionamento, de convivência, que passam, Senhor Deus, por dificuldades de compreenderem e acolherem esta fé salvadora em seus corações. Senhor Deus, colocamos em Tuas mãos também os nossos pequeninos, para que olhes com misericórdia em favor deles e especialmente também por aqueles que os cuidam, seus pais, avós, cuidadores de toda a ordem, Senhor Deus, que zelam em Teu nome pela vida dos pequenos, que auxiliemos a cada um deles a crescer no conhecimento da verdade salvadora e que, enfim, sendo maduros em estatura e conhecimento da palavra, sejam testemunhas do Teu cuidado e salvação. Te imploramos, Senhor Deus, constantemente, para que auxilie as famílias que andam sofrendo pelas enfermidades causadas por esta pandemia. Que auxilie, Senhor, aqueles que, mesmo vacinados, continuam com corações ansiosos, inquietos. Dê, Senhor, conforto e acalenta-os na segurança da Tua palavra e na paz que o Teu sacramento nos traz. Restaura, Senhor Deus, em paz contigo, aqueles que estão distantes. Restaura, Senhor Deus, a vida e a saúde de nossos irmãos e irmãs, que em suas deficiências diversas precisam sentir a Tua presença, o Teu cuidado e precisam, Senhor, saber que em Tua companhia têm paz que não se perde. Tudo isso nós colocamos com satisfação por saber, Senhor Deus, que Tu nos proteges e amas e guarda-nos mesmo quando dormimos. E é em Teu nome que apresentamos uma vida de serviço agradável diante do Pai, para que hoje e sempre, por meio de nós, as nossas ofertas, do nosso testemunho, do nosso viver, o mundo saiba que Tu és Deus, Deus eterno,
e que tens feito grandes coisas em nossas vidas e continua disposto a atender muitos outros pedidos e necessidades. Por Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo, e o Pai eterno, de quem em alegria aprendemos a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Podem sentar-se, meus irmãos. Queremos seguir a nossa liturgia com um momento de preparação para a Santa Ceia. Assim como estamos, peço a vocês inclinem suas cabeças e falemos com nosso Senhor. Ó Senhor, em Tua presença nos achegamos, suplicamos o Teu cuidado, também nesse momento especial em que queremos receber de Tuas mãos esta Santa Ceia. Cremos, ensinamos, confessamos e aqui entre nós repartimos que Tu, ó Cristo, na noite em que foi traído, tomaste o pão e, tendo dado graças, o partiu e deste aos teus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, para perdão dos pecados. E de modo semelhante, depois da ceia, tomaste o cálice e, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei, este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós para a remissão de todos os pecados. Fazei isso quantas vezes o comerdes e beberdes em memória minha. Meus amados irmãos e irmãs, é nesta verdade na qual firmamos a nossa fé. Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso sacerdote, está diante do Pai e aqui neste momento, pelo poder da sua palavra, pela sua própria autoridade, Ele nos entrega o seu verdadeiro corpo, o seu verdadeiro sangue, para perdão e consolação de nossas vidas. A cada um de vocês que assim crê, confessa e vive, nós desejamos a paz e a bênção do Senhor. Cantemos, conforme a nossa liturgia, o hino Cordeiro Divino. Cordeiro Divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro Divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro Divino, morto pelo pecador, paz concede. A cada um de vocês, irmãos e irmãs que estão aqui preparados, que conhecem, compreendem, confessam a sua fé no Salvador Jesus, assim queremos repartir entre vocês esta Santa Comunhão. Aos que nos acompanham em nossas transmissões,
Que Deus conceda a oportunidade, sempre breve, para que estejam também na presença, no seu altar e diante do sacramento possam receber esse perdão confortador, animador para nossas vidas. Durante a distribuição e da Santa Ceia, começamos pelo meu lado direito. Aqui a gente forma 3 ou 4 pessoas por família e durante esse momento teremos um fundo musical. Que Deus abençoe a cada um em sua participação. Amém. Ser
colocamos de pé. Na presença do nosso Deus, demos graças ao seu santo nome. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque nos reconfortaste novamente por meio, esse dom de salvação. Suplicamos diante de ti, concedas por tua graça e bondade, que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos faça ter amor sincero para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Tempo seguro, podem sentar, né? Tá tranquilo para todo mundo sair. Nós queremos cantar o último hino neste momento. E tem uma letra bastante, né? Pai, outra vez cantamos o teu louvor. Ou seja, nós chegamos cantando, nós vamos sair cantando, celebrando o cuidado de Deus em todos os momentos de nossa vida. Hino 198. Deixa eu ver. 198. Hino 198 do Inário Luterano, né? Pai, outra vez cantamos teu louvor. Ao final desse hino, encerramos a nossa transmissão. Hino 198 do Inário Luterano. Pai, outra vez cantamos teu louvor, alegres ao teu templo aqui deixar. Bendito és tu, conosco estás, Senhor, com tua paz vem nos abençoar. Que tua paz levemos para o lar, conosco fica até o anoitecer, e do pecado, Pai, vem nos guardar, e faze-nos teu nome engrandecer. Que tua paz nos sirva de fanal durante a noite para nos guiar na escuridão da vida e contra o mal, pois luz e trevas podes dominar. Que tua paz nos venha dirigir todo momento em nosso labutar, e quando cessa a luta no porvir, que a eterna paz possamos desfrutar. Amém? Amém.